Sejam muito bem-vindos ao meu canal de investimento, com vocês Davidson Rodrigues. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a ferramenta que mudou minha vida financeira. Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, vou mostrar para vocês a ferramenta que mudou minha vida financeira, que a princípio eu tinha, mas não tinha. Fazia, mas não fazia ela. Que é essa planilha aqui. Essa planilha financeira aqui fez total diferença na organização das minhas despesas e dos meus ganhos. Antes de fazer isso aqui, eu era uma pessoa financeiramente falando. Depois que a gente planilhou os nossos gastos, nossas receitas, que a gente tem controle, minha vida financeira é outra. E eu até desenhei ela num quadro para explicar depois para vocês como que funciona ela direitinho. Mas eu queria mostrar para vocês o conceito dela. O que acontece? Às vezes a gente acha que a gente sabe lidar com dinheiro e a gente acha que o cérebro da gente é uma planilha financeira e que a gente consegue guardar todas as informações nela sem esquecer nada. E isso é possível? Até é, mas é muito difícil de você ter um controle de todos os seus gastos na sua cabeça, E é o que a maioria das pessoas fazem, colocam dentro da cabeça. Ah, não, eu sei que eu tenho aquela dívida, aquela outra. Só que seu cérebro não é uma calculadora para ficar calculando as dívidas que vai entrando, as dívidas e despesas que você vai fazendo. Então, o que acontece? É extremamente necessário que você coloque-as no papel. Coloque-as no papel e você separe elas em duas formas, que se chamam. A primeira forma se chama despesa essencial e a segunda forma é despesa não essencial. Despesa essencial é aquela despesa que você vai pagar um aluguel, água, luz, comida. E as não essenciais é, de repente, uma academia, ou lazer, transporte, carro, moto, enfim. Cada um vai ter dentro da sua vida o que é mais essencial e o que não é tão essencial assim. Esporte, por exemplo, você pode, por um período, correr na rua, pode fazer em casa, exercício físico. Não necessariamente você precisa estar dentro de uma academia, praticando um esporte, quando a sua vida financeira não está lá das melhores. Então, tudo que eu falar aqui e que eu fiz para mim foi por um período, para mim poder organizar minha vida financeira e depois retornar. Porque antes eu não tinha planilha, eu não anotava nada e guardava tudo na cabeça. Isso não funcionou. Eu até cheguei a botar um pouquinho no caderno. Só que o que acontece? Quando você coloca no caderno, você escreve ali um pouquinho tal e fecha o caderno, deixa ele de lado, nunca mais abre e também não funciona. Então, o que eu fiz que funcionou para mim? Tem uma pesquisa que fala, que mostra que quando você vê todos os dias algo na sua frente, você tende a lembrar, Isso é uma coisa lógica. Você tende a lembrar daquilo todos os dias. Então o que eu fiz que funcionou para mim? Peguei uma cartolina grande, fiz uma planilha dessas e comecei a coloquei na parede do meu quarto, coloquei na parede todas as despesas, todos os meus ganhos, listei coisinha por coisinha ali, as essenciais, as não essenciais, olhei e somei. Outro erro que acontece, as pessoas até colocam, mas não somam. Não faz sentido, porque tem aqui escrito total de despesas, que significa que é para você somar as despesas. Se você não somar, não vai adiantar nada você colocar ali por colocar. Você tem que somar para saber se a sua despesa está maior que o seu salário ou se está menor que o seu salário. Que aí sim você vai saber para onde que está indo o seu dinheiro. Parece óbvio isso, mas acredite, eu já vi pessoas que eu entreguei a planilha, elas colocaram e não somaram. E aí não adianta de nada. Então você saber usar a planilha também é uma das coisas que eu vim fazer aqui hoje, mostrar para vocês como que funciona. Então você vai vir aqui, aí vou trazer a minha outra planilha que eu escrevi num quadro para mostrar para vocês. Então, como eu falei para vocês, eu acabei
desenhando mais ou menos essa planilha aqui, que eu vou deixar depois no link para quem se inscrever no canal e ativar as notificações aí, compartilhar com aquele amigo e aquela amiga que não tem ideia de quanto que gasta por mês e nem de quanto que ganha. Então vamos lá. Simples, aqui a gente tem o dia, né? Vamos supor que eu recebo todo dia 5. Coloco aqui dia 5, eu coloco no valor que eu recebo, vou colocar aqui R$5.000. E janeiro, fevereiro, março, abril, enfim. Você vai colocando ali. Né? Aqui você pode escrever salário ou lucro da empresa. Escreve como você quiser. E aqui você coloca 5.000 em janeiro. 5 de janeiro, 5 de fevereiro, março. Para quem tem salário fixo, né? Para quem não tem salário fixo, coloca uma média do que ganha. E aqui, total de despesas essenciais, né? Que são aquelas despesas, como eu falei, aluguel. Aí você vai escrever aqui, aluguel, comida, mercado, comida, água, luz. Você vai escrever cada um em uma linha ali, mais ou menos o dia que é para pagar essa conta aqui. Vamos supor que essas contas aqui sejam pagas até dia 10. Você coloca o dia ali e aí você coloca o valor de cada uma delas. Vamos supor que o seu aluguel seja de R$800 aqui. Aí a comida mais ou menos você gaste aí uns 350 por semana, vai dar 700, 1.400 de alimentação, mais água, luz, energia, ele vai colocando aqui. Tá. E aí você vai colocar as despesas não essenciais. Você põe aqui, pode ser um plano de saúde. Plano de saúde. Pode ser aqui uma academia que seja. Academia, enfim. E aí você vai colocar os gastos disso aqui, né? R$300, plano de saúde, academia mais R$100. Depois, sei lá, lazer, você gasta com lazer ali mais 300. E aqui embaixo, você vai ter aqui a previsão de gastos. Bom, suponhamos que ainda não chegou essas contas para você, mas você tem uma noção de quanto que elas estão. E você vai somar elas. Você vai pegar aqui e vai somar. Ali, 300, 600, 700 de despesas não essenciais, mais 1.400 de comida e aluguel, daria 2.900. Então você tem uma previsão de que você vai gastar nesse mês, 2.900. Claro que aqui, só para exemplificar, não coloquei todas as despesas, que cada um vai fazer isso em casa. Mas vamos exemplificar aqui. 2.900 e você recebe 5.000. Logo, você teria de sobra R$2.100. Que esses 2.100 pode ser investidos todos os meses. Então você vai colocar uma previsão de investimento aqui de R$2.000, vamos imaginar. Imaginar que você quer deixar uns 100 pila ali na conta para você, de repente, se faltar um mercado ou quiser fazer alguma outra coisa. Você deixa uns 100 pila ali e você planeja que você vai investir R$2.000 todos os meses. E aí você bota aqui em previsão de investimento. Aí conforme o mês vai acontecendo, você vai pagando as contas. Paguei a conta de aluguel. Você vai lá, tica, aluguel. Paguei já a comida dessa semana, 2 semanas. Ou já paguei toda a comida do mês, acabou o mês. Vai lá, você tica. Paguei a água, tica. Paguei o plano de saúde, tica. Aí, você teve um gasto extra ali que você não imaginava de, sei lá, pneu para o carro ou manutenção do carro. Você teve um gasto extra lá, você gastou R$100 a mais, você vai colocar lá extra. R$100 de pneu do carro.
Opa, beleza, eu tinha deixado 100 sobrando. Lembra que eu tinha deixado 100 sobrando? Eu usei os 100. E mesmo assim consegui investir os 2.000. Aí chegou no dia que eu recebi, eu já investi os 2.000. Prestem atenção. Primeiro, você se paga. Você inverte a ordem. Em vez de você pagar as contas primeiro e depois investir se sobrar, você primeiro investe os 2.000 e depois você começa a pagar as contas. Tá? Por que isso? Porque a gente tende a pagar sempre as pessoas, todo mundo primeiro e menos a gente. E é indicado que a gente se pague primeiro. Pague o nosso eu do futuro primeiro, para depois a gente pagar todas as contas e se sobrar dinheiro, aí a gente gasta com aquilo que a gente quer. Essa é uma técnica que comprovada que funciona, eu testei para minha vida, funcionou. Antes eu pagava todo mundo e não me pagava primeiro e nunca sobrava dinheiro para investir. Depois que eu comecei a inverter essa ordem, recebo, invisto primeiro, pago as contas e depois o que sobrar eu gasto, as coisas começaram a acontecer. Os resultados começaram a aparecer, eu consegui começar a ticar mais vezes os meus investimentos. Então, a planilha funciona assim. O que aconteceu aqui? Se eu ganho 5 e gasto 3, 2.900, 3, enfim, 4,5, enfim, está dentro do orçamento. Eu consigo fazer sobrar para investir todos os meses. Porque esse dinheiro investido todos os meses é o dinheiro que vai trabalhar para mim 24 horas por dia para fazer com que ele cresça todos os dias e me gere renda no futuro para complementar o meu salário. Porque daí, lá para frente, você vai não ganhar mais só 5.000. O seu dinheiro vai estar gerando dinheiro para você. E aí daqui a pouco você vai estar ganhando 5.100, daqui a pouco 5.200, 5.300, 5.400, 5.500, 6.000, 6.100, 6.200, 6.200 e assim por diante, até você chegar, né? E aí isso aqui vira algo infinito, uma bola de neve infinita para cima, onde você tem total controle de quanto que você quer ter de renda lá no futuro. E muita gente nem isso nem passa pela cabeça das pessoas, né? Mas não basta a gente só colocar as despesas aqui. Todo dia de pagamento, dia de pagar a conta, você vai lá, paga você primeiro, paga as despesas, se sobrar você gasta. Até você atingir seu objetivo, dos seus primeiros 10.000, 100.000, e aí depois você pode se permitir investir um pouco menos, ou ter um lazer diferenciado, mas pro início, para você conseguir sair dessa roda de pagar conta e trabalhar e pagar conta, primeiro você tem que organizar. Organizou. Vamos imaginar agora o oposto. Vamos imaginar que a pessoa colocou todas as despesas dela aqui e ao invés de ela gastar 2.900, ela gastou aqui 6.000 reais. 6.000 reais. O que vai acontecer? Não vai ter dinheiro para investir, certo? Com certeza. Se não vai ter dinheiro para investir, ela vai ter que fazer duas coisas. Primeira, ou ela vai ter que ganhar mais, ou ela vai ter que diminuir alguma despesa, né? O que daria para fazer, né? O que eu fiz? Eu tinha plano de saúde que eu cortei por um período. Eu tinha uma moto que eu vendi e me livrei do financiamento dela. Eu tinha um apartamento que eu botei para alugar e fui morar no mais barato. Eu fiz esse tipo de coisa. Eu tomei atitudes que me fizeram cortar despesas. E aí, se eu tava com dívida de 6 e eu ganhava 5, o que eu fiz? Tirei 2.000 de despesa. E aí sim comecei a fazer investimento, entendeu? Porque ninguém, ou não é um hábito, uma cultura, a gente brasileiro, sempre sobrar dinheiro no final do mês. Pelo contrário, é sempre difícil de você fazer sobrar dinheiro no final do mês. Por quê? Justamente porque você não tem esse controle, porque você não tem esse entendimento de que para você investir, simplesmente você tem que gastar menos do que você ganha.
É simples, só que se você não coloca aqui, descreve um por um, tintim por tintim, vírgula por vírgula, e entende os seus números, você nunca vai entender que, claro que nunca vai sobrar. Pelo contrário, tá até faltando. E aí você tá jogando dívida para frente. E aí daqui a pouco, no mês seguinte, se você gastou 6, você já tá devendo 1.000, seu salário já nem é de 5 mais, é de 4. E aí você gastou 6 de novo, no próximo mês seu salário não é mais de 5, é de 3. E sempre você tá jogando a dívida para frente. Até que uma hora ela se torna insustentável, aí você tem que pedir demissão da empresa, ser mandado embora, pegar sua rescisão, pagar um pouco da dívida e começar tudo de novo. Né? Para muitos isso pode até funcionar num curto período, num prazo curto, mas pro longo prazo, cara, você nunca vai sair das dívidas. E da forma que eu estou ensinando vocês a fazerem, é a forma mais indicada que a maioria dos especialistas que você encontrar aí no YouTube vai te ensinar a fazer. E é simples, não é difícil, é só você pegar, baixar aí essa planilha que eu vou deixar no link da descrição, pega, imprime ela grandona mesmo, mete na parede do seu quarto, vai lá e faz esse exercício aqui. Faz isso aqui que isso é a ferramenta, a principal ferramenta para você conseguir sair do zero e das dívidas e começar de fato a investir. Fazer sobrar para começar a investir. Beleza, pessoal? E fora isso, você teria que também fazer o quê? Pegar uma outra folha, uma outra cartolina em branco e escrever nela assim: metas e objetivos. Você teria que escrever metas e objetivos e colocar bem do lado dessa planilha aqui. Por quê? Porque se você não sabe para onde você quer ir, né, você fica perdido na vida. Seu foco se dispersa muito facilmente. Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra hora você tem ideia de outra. E aí você fica jogando dinheiro, às vezes, em cada coisa que não é o seu foco principal e que te faz perder dinheiro no caminho, no percurso. Agora, quando você põe de meta, eu quero em um ano ter 10 mil investido. 10 mil investido até 31 de dezembro de 2026. O que é isso? Uma meta que eu escrevi, né? Quero ter 10 mil investido até 31 de dezembro de 2026. Você tem que pôr data, tem que colocar data. Quanto mais específico você for, mais aquele plano que você está construindo aqui, isso aqui é um plano, isso aqui é um plano. Esse plano tende a se concretizar. Quando o arquiteto vai construir uma casa, ele não fica só na cabeça e vai lá e faz e tira da cabeça e começa a construir. Não, ele põe tudo num papel primeiro. Primeiro ele desenha, redesenha, organiza onde que vai a porta, onde que vai a entrada, onde que vai a saída, onde que vai a garagem, onde que vai os banheiros, onde vão os quartos. Ele organiza a planta, o projeto de vida dele. Depois que está pronto o projeto, ele começa a executar. Vocês estão entendendo? Então é extremamente essencial que vocês tenham metas e objetivos para cada ano de vida de vocês. Então a minha meta de curto prazo era, quando eu comecei a investir, botei um basta em tudo as minhas dívidas, era ter 100 mil reais em um ano. Para mim parecia impossível. Muito difícil mesmo. Nunca, em 15 anos que eu já trabalhava, tinha chegado a alcançar essa marca. E quando eu decidi fazer e aplicar essas dicas que eu estou passando aqui para você, que eu estou compartilhando aqui com vocês, eu comecei a colocar elas em prática, aí sim a mágica começou a acontecer. Em um ano eu consegui chegar nos primeiros 100 mil. E eu não fiz isso sozinho. Eu compartilhei com outros 3 amigos que estavam comigo nessa jornada e, por incrível que pareça, todos nós conseguimos mais de 100 mil investidos em apenas um ano. Mas isso foi planejado, né? Era uma meta difícil, mas era exequível, né? Ou seja, eu olhei o quanto que eu ganhava e o quanto que eu estava gastando e eu falei, se eu economizar praticamente tudo, 80% do meu salário, eu consigo chegar no valor que eu preciso investir todos os meses para chegar nos 100 mil. Né? Talvez a sua meta hoje seja de ter os primeiros 10 mil. E aí você vai dividir 10 mil em 12 vezes, vai dar 800 reais por mês.
E aí você vai investir ali R$ 800 por mês. E você vai chegar nos primeiros 10 mil. Talvez a sua meta seja os primeiros 50. Os primeiros 1.000. Não importa. O caminho é o mesmo. E a mágica vai acontecer com você também. Desde que você faça isso aqui. Depois, essa aqui é uma meta de curto prazo. Depois você vai fazer uma meta de médio prazo. Tá, isso aqui em 1 ano. E daqui a 5 anos? Quanto que eu quero ter investido daqui a 5 anos? Depois uma meta de longo prazo. Quanto em 10 anos eu quero construir de patrimônio, investindo todos os meses? Eu tinha colocado lá atrás no início que em 10 anos eu teria que ter o meu primeiro 1 milhão. Para pensar com quanto dinheiro você já gastou com pizza, com cerveja, com churrasco, com cigarro às vezes, para quem fuma. Enfim, a gente já gastou dinheiro, gasta dinheiro com tantas coisas que a gente nem imagina quantos milhões que a gente já não deve ter gasto, né, nas nossas vidas. Se a gente pegar para somar a idade que a gente tem, a quantidade de coisas que a gente já comprou ao longo desses anos, você teria seu 1 milhão facilmente. Só que agora, você está construindo um plano real, objetivo, que você quer chegar em tanto tempo. Porque se você não entende onde você está, você não entende que você tem dívida a mais do que o ganho, se você não entende onde você quer chegar, você fica perdido. É igual uma pessoa que quer ir para algum lugar e não sabe o endereço, né? Fica sem saber para onde ir. Então aqui você está montando um plano que você vai sair do ponto A e vai chegar no ponto B assim, 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 assado. Então eu coloquei de ter os primeiros 100 mil, e você pode colocar também. E assim eu fui fazendo, investindo todos os meses, aprendendo cada vez mais sobre investimentos, o que é Tesouro Selic, o que é fundos imobiliários, o que são ações, o que são criptomoedas, leilão de imóveis, enfim, tem uma pancada de tipos de investimentos possíveis nesse mundo que talvez você nem conheça e nem tenha ouvido falar ainda. Por isso é tão importante que você tenha o interesse de buscar esse tipo de conteúdo. No final das contas, todo mundo trabalha para ter mais dinheiro, para construir um patrimônio, para ter um estilo de vida que seja feliz, agradável e com boas condições financeiras, né? Onde você pode ir no mercado, às vezes, e poder comprar aquilo que você gostaria de comprar de verdade, ou ter aquele carro que você gostaria de ter, ou uma casa. Só que tudo tem um momento certo e tem planejamento para isso. Se você sair querendo comprar tudo em 1 ano, com certeza você vai se enfiar nas dívidas e ficar com elas o resto da sua vida, né? É o que acontece muitas vezes quando você compra uma casa, carro, tudo no mesmo ano, e aí você financia tudo porque você começa a vida no zero, ou até com menos, com dívidas, e depois você não constrói nada, porque você vive pagando dívida e juros para o banco. E você não tem ideia de quanto que o banco ganha com os seus juros e com meus juros. Já paguei muitos juros para o banco lá atrás, depois que eu entendi isso aqui, eu parei de pagar juros para o banco, vendi meu apartamento que era financiado, lembra que eu tinha me livrado das dívidas, um monte? Então, foi uma das coisas que eu fiz, foi vender meu apartamento. O que eu tinha pago até então, eu investi todo o dinheiro e fiz com que aquele dinheiro trabalhasse para mim, para pagar um aluguel num apartamento 4 vezes maior do que o que eu morava e de forma vitalícia, porque o dinheiro está trabalhando para mim ali 24 horas por dia, sem cansar, entende? Então, esse é o objetivo aqui desse canal, de mostrar para vocês um plano para que vocês consigam sair do zero e construir uma vida financeira boa. E essa ferramenta aqui que eu mostrei para vocês é extremamente importante. E esse quadro aqui de metas e objetivos também. Então você coloca tudo que você tem de meta, objetivo. Se sua meta é de ter um carro, você coloca aqui ter um carro que custe tanto, quanto que eu tenho que investir para ter esse carro em tanto tempo. Se a sua meta é de ter uma casa, quanto tempo eu demoraria para ter uma casa? Quanto tempo eu demoraria? Teria que investir todos os meses para poder ter aquela casa em tanto tempo, daqui a 10 anos, 15, 20,
eu tenho certeza que você investindo seu dinheiro, você vai ter aquele bem muito antes do que você imagina. E o tempo é o fator exponencial de tudo isso. Então, não espera ter dinheiro para começar a investir. Comece aprendendo como os investidores fazem, como as pessoas ricas fazem, e aprendem e comecem. Hoje, não é amanhã, é quando sobrar, hoje. Porque quanto antes você vai começar, antes você consegue ter sua liberdade financeira ou atingir seus objetivos. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ficado claro para vocês. Essa ferramenta me ajudou muito, espero que ajude vocês também. Se você conhece algum amigo ou amiga sua que precisa entender como funciona essa planilha, que gostaria de baixar essa planilha, compartilha já esse vídeo com essa pessoa, fala para ela baixar a planilha e assistir como que usa ela aqui no vídeo. Curta, compartilhem, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!